Vamos lá, meus amores, livro de história, tá? Todo mundo abrindo o livro de história. O assunto é os centros históricos, página 76 a 78, tá bem? Abram aí o livro para a gente começar a nossa aula, tá? Então, meus amores, hoje nós iremos falar sobre os centros históricos. Os centros históricos são lugares muito importantes para todo o mundo. Eles guardam características que nos informam sobre como viviam nossos antepassados, oferecendo meios para que os estudiosos possam conhecer mais a vida dos povos passados, além de conter muita riqueza cultural. Nosso país é privilegiado, né? O Brasil, ele é privilegiado, pois tem 14 atrativos centros históricos reconhecidos mundialmente e tombado como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, o nosso Brasil, ele é um país rico em centros históricos, né? Em centros históricos. E nós temos 14 atrativos de centros históricos. E hoje nós iremos conhecer alguns centros históricos que o nosso Brasil tem. E ele é tombado como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Mas o que é tombado? Tombado é um documento que ele é feito para um documento feito como um patrimônio histórico, como por exemplo agora o Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais. Então ele tem um documento de que aqui é o Museu da Inconfidência. Então, esse museu ele tem esse documento falando que ele é um centro histórico, tá bem? Vamos lá, próximo. Centro Histórico de Olinda, Pernambuco. Temos a Igreja de São Salvador do Mundo e a mais conhecida como Igreja da Sé. Temos agora ruínas de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul. Olha que lindo! Centro Histórico de Salvador, Bahia. Quem conhece Salvador? Nós temos o Pelourinho. Quem já conheceu o seu Pelourinho? Quem já foi lá no Pelourinho, Salvador? É um centro histórico. Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, Congonhas do Campo, Minas Gerais. Conjunto Urbanístico e Arquitetônico de Brasília, Distrito Federal. Olha o conjunto urbanístico em Brasília. Parque Nacional da Serra da Capivara, Piauí. Olha que lindo. Tudo isso aqui, gente, são Centro Histórico de São Luís, Maranhão. Aqui é o Centro Histórico de São Luís, em Maranhão. Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais. Olha que lindo, tá vendo essa igreja? Centro Histórico da cidade de Goiás Velho. Fica em Goiás. Tá vendo? Essa igreja é um centro histórico. Praça de São Francisco, São Cristóvão, Sergipe. Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte. Lindo, né? Igreja de São Francisco de Assis da Pampulha, em Belo Horizonte, faz parte
do complexo arquitetônico de Neimier, que vai se candidatar a Patrimônio Cultural da Unesco. Nós temos aqui Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, é um centro histórico. Ó, gente, já aqui não é para o que errou, botou Rio de Janeiro 2 vezes não, porque é a cidade e a capital, tá bem? Cais do Valongo, Rio de Janeiro. O Cais do Valongo tem uma ligação fortíssima com o período da escravidão no Brasil até o meado de 1770. Os negros escravizados, vindos do continente africano, desembarcavam na Praia do Peixe, atual Praça 15, e eram negociados na Rua Direta, hoje Rua 1º de Março, no centro do Rio. Olha que interessante, tá vendo? Esse cais do Valongo, do Rio de Janeiro. Então, meus amores, esses foram os 14 centros históricos do Brasil, né? Do nosso país. E essa é a nossa aula de hoje, né? Aqui nós aprendemos os centros históricos. O que é centros históricos, como a Pro falou? São lugares muito importantes para todo mundo, né? E o que é que guarda esse centro histórico? O que? Características que informam como viviam nossos antepassados. Então, houve histórias a cada centro histórico que aqui foi apresentado, que a Pro mostrou, teve história no passado, ficou marcado e hoje é um centro histórico, tá? E o centro histórico, ele tem muita riqueza artística e cultural, tá bem? Vamos fazer a atividade da página 77 e 78, tá? A prova vai dar um tempinho para vocês fazerem a atividade, tá? E vou fazer a correção. Vamos para a atividade.